Eu troquei a câmera porque eu vou ler um negócio em off aqui agora. Dá uma olhada nisso. Gente, talvez essa tenha sido a notícia que mais me mandaram essa semana. Devem ter me mandado isso aqui umas 5 vezes. Quase 90% dos empreendedores... Quase 90% dos empreendedores o quê? Não tem funcionários e metade ganha só um salário mínimo. Vou ler de novo. Quase 90% dos empreendedores não tem funcionários e metade ganha só um salário mínimo. Gente, se você não tem funcionário e ganha um salário mínimo, eu particularmente, pode ser uma coisa assim, pessoal, eu não te chamaria de empreendedor, assim. Eu não te chamaria de empreendedor. Mas isso é uma coisa minha, sabe? Eu tenho minhas preferências. 9 em cada 10 donos de negócios no Brasil não têm funcionários. São empreendedores que trabalham por conta própria e desenvolvem todas as funções dentro da empresa, desde o investimento até a venda ou prestação do serviço, segundo dados do Atlas dos Pequenos Negócios, elaborado pela Sebrae. Os números baseados no PNAD contínua do IBGE consideram empreendedores no geral sem avaliar o tamanho do empreendimento, explica o analista de gestão estratégica da entidade Denis Nunes. Segundo ele, o cenário de não ter empregados é a síntese do microempreendedor individual, MEI brasileiro. Mas isso não quer dizer que todos estejam formalizados dessa forma com CNPJ aberto. Então, assim, dizer que essa definição é flexível é flexibilizar muito a palavra flexível. É os MEI, é o CEO de MEI que não tem CNPJ, não tem funcionários e ganha menos de um salário mínimo, ou até um salário mínimo. Dono de si mesmo. Sabe como nós comunistas chamamos essa categoria, gente? Precariado, tá? A gente chama isso de precariado. Isso é precarização. Isso é trabalho precário, tá? O vocabulário é ideologia. Chamar isso de empreendedor é pura ideologia. Porque é usar a mesma palavra pro velho da van e pro cara fudido que não tem funcionário, que tá penando todo mês pra ganhar um salário mínimo. Não é a mesma palavra que define essas duas pessoas. Vale ressaltar que esses números voltaram a crescer. Por que será? Em dezembro de 2019, 24,5 milhões atuavam por conta própria. Por que esse número cresceu, gente? Será que é porque a galera tá se sentindo mais criativa? Será que é porque o governo deu medidas para as pessoas empreenderem mais? Será que é isso? Deve ter aumentado porque o Bolsonaro facilitou muito o empreendimento no Brasil, né? Deve ser isso, cara. É a única hipótese que eu tenho. Porém, um ano depois, já em meio à pandemia, a estatística caiu para 23,2 milhões. A partir do início do ano passado, os números passaram a ter um aumento relevante, chegando ao patamar mais recente de quase 26 milhões em dezembro de 2021. Em um cenário de alto desemprego e crise sanitária, as pessoas procuraram se ocupar para conseguir ter renda. Com as restrições, alguns viram oportunidades. Vai tomar no seu cu. No cu. Vai tomar no cu! No cu! No cu! Eu não tô doido, não! Com as restrições, alguns viram oportunidade. Você vai te tomar no teu cu. No cu! Isso aqui é literalmente o contrário do que aconteceu. As pessoas tiveram falta de oportunidade. Falta! É falta. Ninguém faz esse tipo de empreendimento, pra usar o vocabulário que vocês estão usando, porque quer. Gimo de avião pra todo mundo, velho. Segundo ele, esse movimento é essencial para movimentar a economia. Esse movimento é essencial para movimentar a economia. Primeiro, excelente redação, 10 de 10, usando a palavra movimento 2 vezes, né? O que não cabe é ficar totalmente parado. O empreendedorismo acaba sendo a saída da crise para muitas pessoas. Eu não tô bem não, chat. Eu não tô bem. Se eu tivesse bem, eu estaria o contrário do que eu tô agora, que é não estar bem. O movimento não é nada sexy. Ele explica que vários empreendimentos acabam ficando na informalidade, sem CNPJ, porque não sabem exatamente o que vai deslanchar. A pessoa vende várias coisas, uma pela manhã, outra pela tarde, outra pela noite. Se uma dessas opções der certo, aí sim pode formalizar a empresa. Sabe uma coisa que me irrita profundamente? Os caras estão falando de uma categoria de trabalho específica e eles chamam o especialista XPTO da porra do Instituto Meu Cu lá pra falar. Que tal? Eu dou uma dica, assim. Eu sei que não é a demanda desse tipo de jornal, mas dou uma dica. Que tal pegar o trabalhador e perguntar pra ele? Que tal chegar no trabalhador e falar assim: mano, o que tá acontecendo? Como é que é a sua vida? Como é que você trabalha? Mas não, o especialista fulano, ciclano, beltrano que tem que falar sobre, né? Muitas dessas pessoas, aí o especialista que tem que falar. Perguntar pro cara que tá trabalhando que é bom nada, né? Nesse cenário, como o negócio existe para que a pessoa consiga tirar o próprio sustento, é muito difícil ter estrutura para contratar alguém sobre lei CLT.
Por isso, o empreendedor acaba atuando por conta própria. Bicho, isso aqui é criminoso. Isso aqui é... Gente, vocês estão entendendo? Eu não posso pôr a notícia na tela. Vocês estão entendendo que o jornal tá falando que essas pessoas não conseguem contratar funcionários por causa da CLT? Vocês estão entendendo isso? Os caras estão falando que esses empreendedores não têm funcionários por causa da CLT. Isso aqui... Ah, pelo menos, ó, tem alguns aqui, pelo menos. Deixa eu ver. Tem um cara, Lucas Anuk, de 26 anos, atua como publicitário e produtor para PMEs no ramo da moda. É MEI. Ele conta que até pensa em contratar um assistente que deixa mais livre. Na moral, eu acho que publicitário e produtor no ramo da moda MEI não é um bom exemplo. Com todo respeito ao Lucas Anuk aqui, eu acho que quando a gente fala dos 90%, a gente não tá falando desse caso, tá? Eu não achei um bom exemplo, só pra dizer pra vocês, tá? Achei um exemplo um pouco inadequado. Mas bom, obrigado pelas 50 pessoas que me mandaram essa notícia. Eu não tô bem. Matheus, eu tô triste. E é isso. E falando em exploração do trabalho, novamente, eu pedi desculpas por ler o R7, pedi desculpas por ler o Estadão. Agora, eu vou pedir desculpa por ler o Diário do Nordeste. Desculpa por ler o Diário do Nordeste, mas... funcionários são indenizados em 150 mil por não baterem meta e serem obrigados a dançar Gretchen. Dentre as músicas que os vendedores tiveram que dançar estão Conga La Conga e Boquinha da Garrafa. Bom, a única coisa boa que a gente pode tirar disso é que pelo menos a empresa foi punida, mas assim, é um absurdo que isso tenha acontecido para começo de conversa, né? Prezados colaboradores, começou mal. Gente, luta de classes básico. Se te chamam de colaborador, não estão do seu lado, tá? Quem te chama de colaborador nunca tá do seu lado. É a dica que eu dou pra vocês. Quem não realizar o input com M, né, input é com N, de venda hoje, terá que pagar prenda na sala de reunião. Prenda do dia. Imitar a Gretchen, 2 exclamações. OBS. O líder do vendedor terá que acompanhá-lo. 2 exclamações. Sucesso a todos, 2 exclamações. A direção! Tudo em maiúsculo. Eu imagino como é que é o zap dessa pessoa aqui. Funcionários de uma empresa de telefonia vão receber cerca de 150 mil limpo em danos morais após terem sido obrigados a dançar por não baterem metas de vendas. A empresa, que funciona em Goiânia, pode recorrer da decisão. De acordo com informações do portal G1, 22 vendedores tiveram que dançar a música Conga La Conga da cantora Gretchen, 22. Boquinha da Garrafa, do grupo de axé El Chan, entre outras. Um aviso chegou a ser colocado na porta da sala. Esse é o que a gente acabou de ler. As ações dos funcionários foram movidas no Tribunal Regional do Trabalho. Ainda conforme a publicação, as primeiras decisões saíram em outubro de 21. A empresa recorreu, mas acordãos de desembargadores mantiveram as sentenças em maio desse ano. Vocês entenderam por que eu pedi desculpa por ler o Diário do Nordeste? A matéria tem 2 parágrafos, velho. Eu já dei resposta em prova da 5ª série maior. Mas enfim, mandaram aqui e eu botei do jeito que mandaram. Botar garçom pra dançar Isso me lembra, gente, esse episódio aqui me lembrou o... Como é que é o nome desse filme em português? Deixa eu procurar. Desculpe Te Incomodar, Esse filme aqui, Desculpe Te Incomodar. Que é um filme que tem uma temática semelhante, digamos assim, né? De trabalhar A gente chama de telemarketing tudo, mas é call center o nome, né? De um cara que trabalha num call center e tem que bater meta também. E assim, eu só dou uma dica. Eu não quero dar spoiler do filme, mas eu recomendo, de verdade, do fundo do meu coração, não assistirem esses filmes com seus pais perto, tá? Tipo, não assistam esse filme com os pais perto. Só dica. Até a metade parece que tá bom. Que tá de boa. Não que tá bom, mas que tá de boa. Mas call center, né? Não falo por experiência própria. Só uma dica que eu dou, assim, pra ninguém ser pego de surpresa. Eu só vou dizer que você vai ver pau. Assim, nesse filme você vai ver pau. Mas não, assim, né? Eu não quero dar spoiler, porque é difícil falar sobre o que acontece sem falar, né? Mas você vai ver pau, é só isso.